Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs, ao Evangelho deste domingo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos de 33 a 43. Um povo que produza frutos de justiça e direito. No Evangelho de hoje, Jesus está em Jerusalém e, mais exatamente, no templo, centro do poder político, econômico e ideológico daquela época. A parábola de hoje se encontra também em Marcos e Lucas. Mateus, contudo, a trabalhou a seu modo, conferindo-lhe cores próprias. A primeira mudança substancial que ele introduziu neste texto está no fato de Jesus perguntar aos ouvintes, os chefes dos sacerdotes e anciãos do Sinédrio, o que o dono da vinha deveria fazer com aqueles empregados maus que mataram os empregados e o próprio filho do proprietário. E a resposta que dão é a sentença contra eles próprios. Outra mudança substancial é a conclusão da parábola. O reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que produzirá seus frutos. Pois bem, amados irmãos, amadas irmãs, a parábola é uma rápida síntese da história. Deus, representado pelo proprietário da vinha, deu provas de extrema dedicação a seu povo, como o agricultor que cerca sua vinha, põe no centro uma torre de vigia e até cava um lugar para pisar as uvas. A vinha tem todas as condições de dar frutos e o lagar está aí para testemunhar que o processo só será concluído com a apresentação dos frutos. Transpondo a parábola para a vida, constatamos que Deus não quer nada para si. O que Ele quer de seu povo são frutos de justiça e direito, e isso, bem o sabemos, diz respeito às relações sociais. A história é o tempo e o lugar onde Deus quer colher frutos de justiça e direito. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Mas o que tem acontecido ao longo da história do povo de Deus? A parábola mostra uma violência constante e crescente contra os que Deus enviou como seus mensageiros. Uns foram espancados, outros mortos, outros ainda apedrejados. Para o povo da Bíblia, o apedrejamento era a pior condenação. O proprietário não se cansa e envia outros empregados em número maior, mas eles os tratam da mesma forma. No verso 37, mostra que Deus esgota todas as possibilidades e arrisca tudo. Sua última tentativa é o envio do próprio Filho. O texto subentende que seja o único, imaginando que seja respeitado, pois o Filho Jesus é o representante legítimo do proprietário. É a última tentativa e também a última oportunidade. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, tramaram. Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Tentemos aprofundar esses dados. Em primeiro lugar, a morte de Jesus, o Filho de Deus, não é fruto do acaso. Pelo contrário, é resultado de trama bem montada pelas lideranças que defendem a injustiça e pisam o direito. Em segundo lugar, essas lideranças pretendem perpetuar-se na injustiça e violação do direito, pois querem tomar posse da herança do filho, ou seja, tentam tornar-se com
essas armas, donos vitalícios do povo. Em terceiro lugar, estão dispostos a pôr para fora da vinha, isto é, eliminar sistematicamente quantos pretendam seguir o caminho do Filho, que é o caminho da justiça e do direito. Jesus foi crucificado fora da cidade, como bandido e banido da sociedade. Aqui cabe uma pergunta. Esta parábola é uma criação da comunidade após a morte e ressurreição de Jesus? Não é fácil responder, mas muitos estudiosos creem que Jesus tenha, de fato, contado a parábola às lideranças, pois a essas alturas, no olho do furacão, no templo de Jerusalém, ele enfrenta as lideranças e desmascara seus planos de morte. Jesus provoca as lideranças quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? E elas caem na arapuca. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. A conclusão da parábola é evidente. Jesus cita o Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, ele próprio, tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Pedra angular era a que sustentava no alto o arco de entrada de toda a construção. Sem ela, o arco todo cai e não é possível construir coisa alguma. Jesus é essa pedra. Ele é a sustentação do povo, do novo povo de Deus, cuja função é produzir na sociedade frutos de justiça e direito.